Cara, e o Abel Ferreira? Porque assim, quando ele vem pra cá, ele vem da Grécia, né, se não me engano, mas ele da já tinha Grécia, sido treinador do PAOK. Braga, PAOK, né? Mas é muito jovem, ele veio pra cá, ele tinha... 41? Não, acho que não tinha nem 40, pô, ele já tá aqui há um tempão, ele tá 43 agora, assim, bom, muito Por novo. aí, por aí. Né? Ele é jovem. E, assim, a gente tem o Abel aqui, a gente é uma pauta constante no futebol brasileiro, Todo porque dia. ele é um dos técnicos mais longevos da história do futebol brasileiro. Ninguém fica esse tempo todo em time nenhum. E ele ficou e ganhou Ainda muito. mais gringo, né? Muito difícil. E ele ficou e ganhou muito, né? Ele é um pentelho, é chato pra cacete. É muito chato. Insuportável, mas é um grande treinador, a gente sabe disso. Como que ele é visto lá em Portugal? Então, sempre falam do Abel Ferreira pra comandar um grande lá. Ele tem uma história no Sporting, né? Ele jogou lá, né? Ele jogou no Sporting, era um lateral meia boca. Ele mesmo sabe, ele não fala isso, né? Mas ele chegou a jogar um tempo lá e tem uma conexão com o clube, mas falam muito dele, né? Toda vez que cai alguém lá, falam, pô, e o Abel? O Benfica teve uma época que se falou bastante. Eu acho que ele tem mais a cara do Porto. Eu tá? também acho. Acho que ele tem mais a cara do É porque ele é Porto. discípulo de Mourinho, né? O estilinho dele, né? Mais pra Mourinho, né? De coletiva, de jogo, transição, marcar bem. Os Minding Games no Mourinho, né? Minding Games. Ele é do norte de Portugal, né? Inclusive a gente já foi fazer reportagem lá na cidade dele. Ele é muito inteligente, o Abel, né? E eu acho que ele só tá no futebol brasileiro hoje, além do sucesso que ele teve, também porque a família comprou ideia, velho. Muito treinador não fica aqui por conta da família, cara. Acho que as filhas dele, né, estão adaptadas aí no Brasil. Também a esposa comprou ideia, senão o cara não fica, Também bicho. tava entre os 10 salários mais bem pagos do mundo. técnico Tava, do mundo, então. Isso mexe muito, ó. O próprio Mourinho falou isso, que ele morou num hotel muito tempo em Manchester e isso prejudicou ele demais. Então, assim, tem que ser um processo, a gente não... Projeto de vida, né? A gente não tem a separar. Às vezes, pô, o treinador não tem nem que se preocupar com isso, porque ele vai ganhar muito e tal, vai treinar um grande clube aqui no Brasil, mas se a família não comprar a ideia do cara, os caras são seres humanos que nem a gente. Então, eu acho que o Abel só fica esse tempo todo muito por conta da família, cara. A família gostou do Brasil, as filhas totalmente adaptadas. Só que ele, lá em Portugal, é visto também como um cara difícil. Sempre falam no nome, mas sabem da personalidade. Assim, a personalidade do Abel corre mundo afora. Eu acho que o Abel, se ele sair do... Ele teve proposta da Inglaterra, né? Mas eu não sei se ele vai direto para Portugal. Não sei se o mundo árabe convence ele também. Já teve, né? Já A proposta teve. já teve. Quase foi, né? Quase foi. Eu acho que talvez não direto para Portugal. Talvez ele em algum momento vá para lá, mas eu acho que E agora hoje fica quem é no o Brasil treinador por do mais um tempo. Sporting? No Sporting hoje é o Rui Borges, que substituiu o Rubem Amorim. Mas ele era de outro time ou ele era da base e subiu? Não, ele era de outro time em Portugal. E aí a galera tá gostando dele? Ele tá ganhando, né? Então. Não, ele ganhou, ele deu continuidade ao treino, não foi burro, né? Ele deu continuidade ao trabalho do Rubem Amorim e tentou lá fazer o time jogar com 4, uma linha de 4, não deu certo, voltou o esquema do Rubem Amorim com 3 zagueiros e tal, deu continuidade e ganhou, né? Ganhou o Campeonato Português, ganhou a Taça de Portugal e tá bem. Tá bem. Mas não é o super treinador. É um cara que parece mais inteligente pegar um trabalho bem feito e dar continuidade do que propriamente um excelente você acha treinador. que com o Rubem Amorim no mercado, agora todo mundo começa a balançar, que não tiver mal? A questão é o Benfica, porque o Rubem Amorim é benfiquista. O Rubem Ele Amorim jogou, né? jogou no Benfica há muito tempo e começou o trabalho no Sporting e agora, se o Mourinho cair, o Benfica vai pra cima do Rubem Amorim, eu não tenho dúvida disso, cara. Então, talvez o Rubem Amorim retorne ao futebol português depois dessa ponte com o Manchester United para treinar o Benfica. Eu acho que em algum momento da carreira o Rubem Amorim vai treinar o Benfica. Em algum momento. Interessante. Cara, ano passado a gente teve o Super Mundial, né? Sim. E a gente falando com outras pessoas que estão na Europa também, falou que todo mundo não tava nem aí pra esse campeonato. Sim. Em Portugal, como é que foi isso? Acho que mais interesse do que outros lugares. Por conta da guerra com o Brasil. Por conta das guerras das redes sociais. Como eles assim. perderam feio dessa vez, né? Então, foi isso, assim. Porque os clubes brasileiros surpreenderam no Mundial. Sim, com certeza. Eu fiquei surpreso com Todo mundo. Com o Fluminense numa semifinal, por exemplo. O Flamengo ganhando da forma que ganhou do Chelsea, a competitividade do Botafogo contra o Paris Saint-Germain. Enfim, e os caras lá ficaram surpresos. Só que muitos não davam o braço a torcer, porque estavam falando que o futebol brasileiro era lento, porque o futebol brasileiro não ia dar conta, que ia apanhar no Super Mundial e tal. E, na verdade, quem passou apertado e apuros, o Benfica ainda foi, né? Passou da primeira fase e tal.
Mas o Porto, né? O O Porto Porto passou foi vergonha, né? o pior europeu. E aí entra o E aí entra nessa pauta. o teu Podemos amigo entrar. Anselmi. Que quase parou no galão, a torcida não deixou. Entra o A teu do amigo São Paulo. Anselmi. Foi mesmo? Foi, o Atlético tinha praticamente acertado. Foi o Só Botafogo, que né? o Atlético, a torcida Não, do Botafogo Atlético, esse agora? é, Ah, o Martin Anselmi. inundou as redes sociais dele. Ele é bom treinador, assim, quando ele tava no, ele foi muito bem no Cruz Azul, tinha ido bem nos outros times aqui e não deu certo no Porto. Eu queria saber isso por quê. Porque quando ele foi fechar com o Atlético, a torcida invadiu pedindo o Sampaoli. E aí ele falou, opa, vou entrar num time que já tá querendo outro, vai dar merda. Porque ele entrou no meio da temporada no Porto também, e ele falou, cara, eu entrar no meio da temporada vai dar merda. E ele não quis. Cara, o Martin Anselmi não foi nada bem no Porto. A torcida não gosta do Martin Anselmi. Porque ele realmente fez um trabalho muito, muito pífio e... Foi goleado, né? Então, cara, Também, né? ele não... Nada do que venderam do Martin Anselmi aconteceu. Esse foi o grande problema. Assim, ele faz um grande trabalho no Independente Del Valle. Ele é campeão aqui. Aí depois ele vai pro Cruz Azul, faz um bom trabalho lá. Mas nada gabaritava ele de dar o salto do Cruz Azul pro Porto. Pô, jogar Champions League. Do nada. E quando ele chega lá, ele realmente pega um dos piores Portos da história a nível de jogadores. Porque era um momento de reformulação. O Vilas Boas entrou depois do falecido agora Jorge Nuno Pinto da Costa, e estava reformulando. Então a equipe era realmente muito fraca. Isso eu dou de vantagem ao Anselmi, porque ele nunca teve o time que o Farioli agora tem, o treinador italiano que está muito bem lá, por sinal, o Porto é líder, com uma margem de vantagem. Só que fora isso, ele foi extremamente teimoso, cara. Ele vai jogar, o Botafogo vai jogar com 3 zagueiros. Vocês estão sabendo, tá todo mundo sabendo, né? E é isso, sempre. E se der errado, ele vai insistir até o final. Ele vai morrer com a ideia dele. Os jogadores, pelo que me contaram, não gostavam nada assim do estilão dele. E ele é muito bipolar assim nas entrevistas, cara. Ele é um cara que teve vários problemas com a imprensa portuguesa também. É um cara que é bem difícil de lidar. Ele é um pouco gêniozinho, discípulo do Bielsa. Taticamente é um cara meio que é disruptivo, mas se as coisas não estão funcionando, ele não se adapta ao que ele tem. E, cara, muitos jogadores do Porto caíram demais com ele. E agora com o Farioli ressurgiram. O PP é um bom caso. O PP não estava jogando, cara. O PP chegou à seleção brasileira com o Sérgio Conceição. E o PP não estava jogando, assim. Ele perde, a verdade, o Nico, que vai pro Manchester City, e o Galeno, que vai embora no meio da temporada. Vai pra Arábia, né? Exatamente. Mas são 6 meses... É 4x0 no Benfica? Ele perde no Dragão. 4x0 em casa. No Dragão. Horripilantes pro torcedor do Porto. Porque o torcedor do Porto não quer ver o Martin Anselmi pintado de ouro, cara. Assim. Então, o último trabalho dele é ruim. Aí eu não quero ser o chatão aqui e ficar falando, pô, vai ser horrível no Botafogo. Não, ele foi bem no Independente Del Valle, Cruz Azul também, num contexto de Cruz Azul, que ele precisava recuperar o time. Mas agora no Botafogo, que se preparem pra isso. Cara, assim. esse negócio do Botafogo, os botafoguenses sempre ficam putos quando a gente fala dessas coisas, mas paciência. A gente vê que tem uma... Não, bom, eu sou flamenguista, né? Então, tem uma situação, né, que é o John Textor, né? Sim. Ele teve Luiz Castro, Bruno Lage, Arthur Jorge, agora o Martin Anselmi. Todos portugueses esses, né? E o Arthur Jorge, quando ele sai muito esquisito o jeito que ele saiu. E até hoje não é muito explicado, não sei se ele chegou a falar isso em algum momento, mas parece que a relação com o Textor, esses técnicos, é complicada. Então, ele falou pra mim em entrevista, David, agora no Catar, ele falou que a relação dele com o Textor era ruim, que o Textor também ficou falando muita coisa depois da saída dele, mas que ele não teria problemas em voltar pro Botafogo, cara. Então, assim... eu acho que a relação com o clube não se quebrou. A paixão com o clube não se quebrou. E mesmo o Textor estando lá, eu acho que em algum momento, se eles superarem isso, ele voltaria. Mas é complicado. O Textor é um cara da pá virada, né? Sim. Então, você vai esperar o quê do... Casares, my friend! Caralho, né? Teve essa, né? Não, porque esse que é o negócio. Você tá falando do Martin Anselmi aí. Porque... Cara, o que parece é que às vezes o John Textor quer dar as cartas no time também, sabe? E às vezes ele pega o jogador, manda pra lá, manda pra cá, ninguém sabe como é. E ele, o problema é que ele quer aparecer, né, Dava?
Não, ele gosta muito, né? Ele Isso tá até faz sumindo por um diferença. tempo aí, mas é porque as Mas coisas... aí Porque ele- agora é. a gente vai ter que recomprar o Botafogo, aquela coisa aí de... Até hoje. Transfer a gente sabe. Ban, Tá Botafogo, transfer, Thiago verdade, Almada, o negócio Ele não tava... pagou o Almada até hoje, né? Tem isso também. Nossa. Se ele quiser mandar no time do Anselmi, a relação já nasce morta. Uhum. Ixi, Isso deve ter sido já- falado na hora de conversar ali com ele, né? Eu acho que o Anselmi chega um pouco com uma bolinha mais baixa do que chegou no Porto, mas pelo que eu vi lá, é um cara que tem que ser do jeito dele, meu irmão. Uhum. E se o jogador não jogar, vai pro banco. Se o jogador não jogar do jeito que ele quer, vai pro banco. Ele não vê nomes, não vê nada, ele quer... E é foda porque no futebol brasileiro tem um contexto que é um pouco complicado, que o Abel pegou no primeiro momento, e eu acho que por ele ter conseguido lidar com isso faz a diferença. Que é quando você bate num time que ele vira pra você no primeiro ano e fala, cara, eu não vou gastar tudo que eu não posso gastar tudo, velho. Eu não posso. Eu preciso gastar com isso aqui e com o que dá. O Abel, ele teve essa dificuldade, ele pegou o que já tava, organizou e deu certo. Os outros que vêm, geralmente ele já vem querendo a carta. Sabe? Ah, eu quero, pô, me dá esse aqui, esse aqui, esse aqui. Que é o grande problema dos times brasileiros. Que hoje nem todos têm esse poder aquisitivo. Se não for Flamengo e Palmeiras, todos os outros vão ter dificuldade. E quando eles vêm por esse contexto, muitas vezes na coletiva é vendido como: cara, relaxa, relaxa. Você vai ter o que você quiser. E na hora de falar, não. Pois E o cara não sabe se adaptar ou ter essa relação próxima. Por exemplo, o Leonardo Jardim, ele teve essa relação e ajudou muito o Cruzeiro. Ele ajudou demais o Cruzeiro em si. Belo treinador, inclusive. Então. Ele ajudou muito o Cruzeiro. Ele virou e falou, cara, quando ele chega, ele coloca o Gabigol no banco, mas ele sabe lidar com o Gabigol no banco. Ele pega a chave do Pedrinho, ele traz o Joaquim Pinto, que é o scout que foi por muito tempo, acho que no Benfica mesmo, Sim, um sim. dos grandes olheiros de scout, e que traz ele pra dentro, faz diretor de futebol e cresce. O problema foi essa saída. Inclusive, é falado por que ele saiu lá? Tem alguma coisa específica, assim? Porque ele fala que ele não quer ser mais treinador também, tem um negócio de querer ser manager. O Brasil esgotou o Leonardo Jardim, É, né? O Leonardo Jardim é da Madeira. O cara que já é da Da Madeira. Ilha de Madeira. É, da Ilha da Madeira. Madeira é um lugar tranquilo. Pequenininho. Não, mas ele veio pro Brasil, cara, é o que eu falei, é um preço que se cobra, é uma realidade muito diferente, a cobrança é muito diferente, as viagens, meu. Os caras não estão tão acostumados a jogar, pô, no Nordeste brasileiro, depois jogar no Sul, depois ter um jogo de Libertadores ou Sul-Americana, quarta Isso é domingo. loucura, pô. É uma coisa meio maluca, assim. E, tipo, Altitude, vai jogar altitude. E ele, eu acho que esgotou, assim. Ele não ficou por conta de um esgotamento mental mesmo. Agora, eu não sei se ele vai continuar sendo treinador. Ele tem muito mercado no mundo árabe, né? E Esse ganha dinheiro, ele lá. e ele gosta, né? Então, E é calminho, né? talvez. Já falaram dele lá em Portugal, treinar um Sporting e tal, mas, enfim, que tem essa relação. Ele já treinou, né, o Sporting. Esporte, isso que eu ia falar. Mas ele, pra voltar, depois que ele foi tão bem no Mônaco, que o grande trabalho dele é o Mônaco, né? Do Mbappé. Falaram, mas eu acho que ele vai dar uma paradinha agora. E tem bala pra isso Nossa, também, né? Dá pra ficar Ele paradinho. fala, é ele que- fala que tem outros O negócios. negócio que a também. gente comenta sobre isso, que a gente vive o futebol brasileiro aqui, é que assim, o futebol brasileiro tem muita peculiaridade, né? Assim, a relação torcida, mídia e clubes, ela é muito diferente. É um negócio que é todo dia. O Brasil respira futebol, Cara, eu fico vendo agora que não tava tendo jogo, né? Aí passou as festas de final de ano, começou janeiro. Cara, é uma loucura agora o mercado de transferência. Que fica nessa coisa e ficam falando de jogador e valor e tal, não sei o quê. E aí os clubes, né? A galera que tá dentro dos clubes fica sendo questionada o tempo todo sobre infinitas coisas. O cara nem começou. Tem que começar a trabalhar O ainda. torcedor do Atlético, sabe? antes de começar o campeonato, tava protestando na porta do CT. Pô. Antes de começar. Agora que essa situação de São Paulo aí toda, Os caras sabem onde o presidente mora e tá lá cobrando. é uma loucura. Mas isso aqui. lá no São Paulo, acho que faz sentido a cobrança Não agora, faz. né? Mas o futebol brasileiro ele tem a Cara, peculiaridade mas de estourar muito rápido. Esse negócio do São Paulo, cara, o que é foda é que assim, cara, eu conheço vários São Paulinos que já estão avisando disso aí há muito tempo. Anos falando. Que que tem coisa esquisita, que não sei o que e tal. E o cara, porra, porque assim, estourou essas coisas, essas falcatruas toda agora, né? Essas acusações. E vai ter o impeachment e tal. Vai ter a votação. Mas, cara, eu acho que 2, 3 anos atrás, tava lá o Casares mudando o estatuto pra proteger os conselheiros e tal. E naquele momento tinha que ter tido alguma revolta massiva. Só que, óbvio, é uma mudança de estatuto, é muito peculiar, interno e tal. A grande maioria, você nem entendia direito o que tava acontecendo. Só que os caras estavam construindo um caminho pra fazer que o São Paulo fosse só deles ali. E isso vai no ápice de
vai ter essa votação agora, na sexta, e tudo indica que ele vai ser absolvido, pô. Isso que é uma coisa de louco, porque independente dele ser culpado ou não do que tá sendo acusado, ele continuar faz mal pro São Paulo, pô. E se ele ama o clube do prejudicial, jeito que ele fala, tem que sair, pô. Porra, o Corinthians ano passado tava numa situação similar. E depois que o presidente saiu, melhorou. Pode não ter resolvido, mas melhorou. Melhorou. Talvez não resolva a médio e longo Sim, prazo, tem né? que- Mas igual São Paulo, tem que fazer um monte de coisa. Mas, tipo, acho que é a primeira coisa que tem que ser feita, né? Sim, Tipo, o sim. impacto É, inicial. Assim, É. eu acho que o torcedor de São Paulo hoje ficou mais triste também porque alguns bons nomes lá de dentro estão indo embora, É, o né? Muricy anunciou, né? Cara. O Muricy tá indo embora de São Paulo. E ele faz bem, viu? É, Porque ele tem uma puta imagem no São Paulo, ele não pode ser visto com esses caras aí. com certeza. Então, acho que, enfim, o São Paulo e o Corinthians. O grande diferencial, talvez, seja a questão do faturamento, né? Uhum. Que o Corinthians fatura mais que o São Paulo e consegue se manter melhor com isso. Agora os títulos ajudaram aí, dar uma acalmada nos ânimos, também o Paz agora chegando. Mas a verdade é que o São Paulo vive um ano de preocupação com o rebaixamento. E eu tava conversando agora no Brasil aqui, né? Com muitos amigos são paulinos, cara, os caras estão muito preocupados. Com bicho. certeza. E tem que Mas estar é mesmo. cada pô. Então, mas isso é bom. Tem que começar a preocupação agora, no Tem, início do ano. Não vai me lógico. preocupar lá no meio do Campeonato Total. Brasileiro, porque aí E se a não vaca já foi pro sair, brejo. aí o negócio pode Cara, ajudar. você não vou lembrar, o Casares tentou lá com a sua diretoria vender parte da base do São Paulo. Vender a cara. base, só a base. Vender a dá. base, Como é que vende sua base de um clube, gente? Que Não, loucura e é a essa? base do São Paulo. Mas que loucura é essa? Beleza, eu vendi minha base. Aí eu posso criar outra? Como é que funciona isso, cara? Não faz sentido nenhum, cara, pô. É Não, loucura, mas né? você vê assim, comparativamente com o futebol europeu, você tem essas crises também, bicho. Você tem essas crises. Olha o que o Barcelona passou agora, recentemente. Também aconteceu isso. Uma crise Não, financeira. na verdade está passando, né? Porque ainda tá no processo de recuperação Sim. financeiramente. Mas né? agora parece que se organizou até porque parece que o fair play de La Liga é muito duro, né? O fair play de La Liga, não é só duro, ele é indecente, Gente, né? Porque você tem que tornar a liga competitiva face às outras ligas, né? E parece que La Liga joga contra a La Liga, Aham. né? O seu Tebas lá é um cara muito complicado. Mas não vamos misturar as coisas de Barcelona com isso, né? O Barcelona passou muito tempo por própria incompetência Também. de presidente muito ruim em decisões de renovação de jogadores e tal, né? O Bartomeu lá afundou bastante o Barcelona, mas agora esses caras estão se recuperando, mas não estão imunes, né? Isso que eu quis dizer. O Benfica também passou uma crise complicada, com polícia na porta agora, O Porto, recentemente. você falou que tá endividado. O Porto tinha uma dívida, pô, E era era de o mais quê? de 400 milhões Era de tipo euros. isso de bancária Caraca, mesmo, vocês de não empréstimo, é isso? Jogador, empréstimo, empresário. As dívidas não muda muito o perfil É de. nesse perfil mesmo. Não, É porque eu falo, às vezes, sei lá, alguém roubou demais, entendeu? Poderia ser assim, tava no noticiário policial, assim, a gente não sabe. Não, assim, aí eu não vou entrar nesse mérito porque até Não, eu tô teve falando porque você falou, teve investigações, escândalo de né? Benfica e às vezes poderia ter tido algum de O presidente, ponta. o Luiz Felipe Vieira, foi indiciado por muitos problemas. E é muito doido que eu tava vendo, acho que o PVC falando sobre isso. Ele foi listar os impeachments que a gente teve aqui no Brasil. Cara, acontece muito menos do que você imagina que teria. Sabe qual é? É. Tipo, não é Tem comum. muita renúncia, né? Tem Antes. renúncia porque, cara, isso é muito louco. Os caras renunciam porque pelo estatuto desses clubes, renunciar faz ele manter os direitos políticos dele. Cara, olha, É surreal. é uma... Tanto que os caras que renunciaram de São Paulo estão no São Paulo ainda, pô. Estão aconselhando, Tão o aconselhando, presidente, pô. Você tá ligado nisso? É uma loucura, pô. Os caras que renunciaram, que tão foram... aconselhando. Pô, não dá.